Fala galera do Los Borrachos, estamos começando aqui o pré-jogo para São Paulo e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. E hoje aqui no pré-jogo eu conto com a participação da Mônica nos comentários. Vamos falar um pouquinho dessa partida aí do São Paulo, vamos falar também da escalação do São Paulo. Afinal de contas o Rogério falou que ele não escala por internet, ele escala por treino. Tá correto. E nós que não temos acesso a treino, escalamos por desempenho. Qual é o São Paulo ideal que poderia jogar essa partida? E vamos falar também aqui da saída de dois jogadores. Aí, Thiago Volpi e Marquinhos negociado estão de saída do São Paulo. Começa a Mônica falando sobre o jogo aí, São Paulo com favoritismo para essa partida, né? Sim, tem que garantir os 3 pontos, né? Não foram muitos confrontos com o Cuiabá. Na história, né? Não, são só 2 e 2 empates, e então acho que tá na hora de começar já na frente. Garantir os 3 pontos. E também aproveitar o fator casa, né? A gente já vem de uns jogos de vitórias em casa, somos bem favoritos e eu acho que dá para garantir. 9 jogos, né? 9 jogos que o São Paulo tem aproveitado aí o apoio da torcida e tem vencido as partidas. E aliás, né, são jogos como esse que lá na frente eles vão pesar na tabela, né? Perder pontos onde você é favorito. Com né? certeza. E eu digo que o São Paulo é favorito porque nos últimos 5 jogos do Cuiabá são 4 derrotas e 1 empate. Junto com eles, 2 eliminações, Copa do Brasil e pela Sul-Americana, e as eliminações aconteceram jogando na casa do Cuiabá, hein? Troca de técnico, o time chega num ambiente, no pior ambiente possível. Eliminações, resultados negativos, troca de técnico. Mais vantagem para o São Paulo aproveitar e garantir os 3 pontinhos. Não dá para, com todo respeito, a gente sempre trata com respeito ao adversário, mas não dá para deixar passar um ambiente tão ruim do Cuiabá nesse período recente. O São Paulo tem que garantir aí os pontos. Né? Vamos falar então um pouquinho sobre essa escalação, que é o que mais causa polêmica. A gente até brincou aqui que ao invés de palpite do jogo, a gente vai propor a escalação do jogo, para ver quem acerta, né? Mas é claro que a gente não vai conseguir acertar a escalação, mas o que nós vamos falar aqui é sobre qual seria a escalação ideal do São Paulo. Primeiro, escolhendo aqui a forma de jogo, acho que a forma mais vencedora até agora com o Rogério é com 4 jogadores de meio, sendo um aberto de cada lado, tem dado os resultados melhores, né? Ele tentou algumas coisas diferentes. Ele tentou algumas coisas diferentes aí que deram errado. Então, vamos começar pelo gol aí. Acho que esse daí é fácil, né? O Jandrei, né? Não sobrou nenhuma opção também. Né? Nós temos um aí para renovar, porque sai no meio do ano, o Volpi tá indo embora, então sobrou o Jandrei. Jandrei também tá sendo firme aí nos jogos. Dupla de zaga, Mônica. Nós temos Arboleda, Diego Costa, Miranda e Léo são os que mais jogam. Arboleda e Diego Costa. O Arboleda vem crescente, né? Até porque ele é o titular do time, né? Não estava sendo usado, mas ele vem crescente. E o Diego Costa aí deu a volta por cima. Então, Diego Costa e Arboleda... Falando na boca de várias pessoas. Inclusive de nós aqui, que criticamos bastante. Hein? Com certeza. Então, a dupla de zaga aí, eu acho que também vai ter, a grande maioria vai eleger ele, né? Vamos para a lateral esquerda, Wellington e Reinaldo. Wellington, né? O Reinaldo decrescente, o Wellington em crescente. Precisa melhorar um pouquinho ainda a parte defensiva, mas eu acho que é um jogo propício para ele. Lado direito, nós temos o garoto Moreira da base, nós temos também o Igor Vinícius, que vem de uma boa partida, e temos o Rafinha. Rafinha, né? Deu segurança, e o Rogério também gosta, porque o Rogério puxa o Rafinha para fazer uma linha de 3 quando o time ataca, né? Então ele dá a segurança defensiva ali. Volantes, nós temos o Colorado que está indisponível para esse jogo, então não vamos levar em consideração. Mas temos aí Pablo Maia, Luan e Gabriel Neves que têm tido oportunidades. Quem para você seria o volante principal? Pablo. Ele não vem tendo um bom desempenho, né? Como ele fez no Paulista, mas continuaria com ele. O Pablo Maia, acho que o Luan, o Rogério já falou, né? Questão física. E o Gabriel Neves não tem aproveitado as oportunidades. Segundo volante, o cara que mais jogou nessa função foi o Nestor. Igor Gomes já apareceu lá. E também sobrou o Gabriel Neves, que já fez essa função também. Quem seria aí o segundo volante? Nestor, né? Continuaria com o Nestor. Apesar de não fazer sequências de bons jogos, ele alterna muito, mas é o que tem se destacado mais. É o que tem se destacado, né? Meia pela direita. Tem o Alisson, que já jogou ali, só que o Alisson ele é à esquerda, porém já jogou pela direita. Nicão, que está machucado, aí no caso do Nicão vamos deixar de fora, tá? Porque ele está machucado. E tem o Igor Gomes, que também cai por ali. Quem seria ali o lado direito? O Igor Gomes. Igor Gomes. O Igor Gomes é uma questão, né, Mônica, que é assim, a gente contesta muito a qualidade técnica. Só que enquanto o seu Nicão continuar pré-temporada, Covid, pré-temporada, lesão, pré-temporada, né?
Aí vai sobrar quem? Não tem como competir. Não tem uma continuidade, né? Então... Ele não tem concorrência. Então ele não tem concorrência. Você vê, nós citamos ele como segundo homem de meio campo e agora como homem pela direita. Por quê? Porque não tem a concorrência. Exatamente. Né? E aí acaba sendo escalado. Então, Igor Gomes. Pelo lado esquerdo nós temos Patrick, que fez uma boa atuação na dobradinha com o Wellington contra o Santos. Nós temos o Alisson, que tem jogado mais vezes por ali. E também tem o Rigoni, que ele cai pela esquerda ali também. Continuaria com o Alisson. Com o Alisson. Nesse ponto, eu daria uma oportunidade para repetir a formação contra o Santos, onde o Patrick com o Wellington fizeram uma boa atuação e não tiveram continuidade. Mas eu ainda continuaria com o Alisson. Então, Rigoni sobrou. Aliás, o Rigoni que é ambidestro, não joga com nenhuma das duas. Né? Curiosidade dele. Vamos para o segundo homem de ataque ali, o segundo atacante. O Rogério gosta do cara que chega na área para finalizar, mas também sai para movimentar. Ele tem usado mais o Éder, mas o Luciano tem essa característica. O Luciano, aliás, quando joga de 9, ele tá na posição errada. O Luciano, ele gosta de sair um pouquinho da área, então essa função é a ideal para ele. Luciano ou Éder? Luciano. É uma pessoa de mais, né, qualidade técnica, né, de fazer também essa função de ir e voltar. E presença de área, né? Exatamente. E o que faz também gol, né? Exatamente. Faz mais gol que o Éder. Se for ver na questão de finalização, ele tem um poder de finalização bem melhor que o Éder, né? Contribui mais pro time. Eu também acho que o Luciano ali, apesar de ainda não estar naquilo que ele já foi no São Paulo, né? Ele já jogou mais do que isso com a camisa do São Paulo, mas eu acho que ele ainda assim merece estar no lugar do Éder. Camisa 9, Caleri, não tem discussão. Não tem nenhuma discussão. Então essa é a nossa escalação aqui, seria o ideal. Peço para vocês participar também, deixa aí a escalação ideal, de repente algum jogador que nós deixamos passar aqui, né? Se vocês têm alguma aposta diferente, participe aí nos comentários. Bom, vamos falar um pouquinho das saídas dos jogadores, Mônica. Thiago Volpi e Marquinhos saíram. Vamos começar pelo Thiago Volpi aí. O que você achou dessa saída? Eu acho que foi na hora certa, no momento certo, né? Que ele seja muito feliz lá no outro time, que ele volte a jogar o que ele, né? Que ele já jogou lá. Que ele já jogou. E lá, aqui não deu muito. Né? Lá é uma no começo boa até pra dizer oportunidade. que deu, que no começo ele realmente, a gente iludiu bastante o torcedor. No começo, quando ele entrou, tava num rendimento muito bom, mas foi decaindo. Não posso dizer que isso foi só a culpa dele, né? Porque também o time também não ajudou muitas vezes. Mas que ele seja feliz lá e foi bom pra todo mundo. É interessante você falar isso, porque assim, eu vejo da seguinte forma, que o São Paulo, quando ele chegou, né, era um goleiro mais focado nas defesas, e o São Paulo começou com aquela mania de goleiro que joga com os pés. Eu acho que ali começou uma decaída, porque ele não é jogador para isso. E eu acho que aí quando você começa a ter atuações ruins, erros, o negócio começa a virar uma bola de neve, e aí as atuações dele, até como goleiro, como defesa, começou a decair bastante, confiança foi embora. Com certeza. Vai para um lugar onde ele tem uma certa idolatria, né? O time lá é o Toluca, mas poderia ser Louco, né? Porque tá contratando o Volpi, mas que seja feliz lá. E você falou, né? Saiu em boa hora, né? Poderia ter saído até antes. Exatamente. O São Paulo ainda ganhou dinheiro ainda. A gente pode até dizer, né? Pagou 21, tá saindo. Mas olha, era pra sair de graça, porque, né? Enfim, saiu numa boa hora e tá entrando um dinheirinho e é isso que importa. Isso que importa. Agora acho que um pouquinho mais polêmica a questão do Marquinhos, porque se fala que o São Paulo poderia ganhar até mais com o Marquinhos. Tem a questão do contrato. O São Paulo fez contrato de 5 anos, que a Lei Pelé permite, mas a FIFA não reconhece. O jogador teve oportunidades de renovar e não aceitou. Então esse aí eu acho que causa um pouquinho mais de polêmica. Você acha que foi uma boa saída, foi um valor bom? Olha, ou o São Paulo poderia... Se não tivesse essa questão de o São Paulo já ter feito a proposta, né, para ele ganhar até mais do salário dele, e ele não aceitou, eu acho que não tem muito o que dizer, né? Não vejo que o São Paulo tinha que segurar na marra. Não tem, que é pior. Não tem como, ele sairia de graça. Exatamente. Então, pelo menos está entrando um dinheirinho, que ele seja também feliz lá, mas eu acho que se não tivesse esse empecilho dele, esse não jogar mais no São Paulo mesmo por parte dele, eu acho que dá para segurar um pouquinho mais para vender com um valor bem mais alto, né? Certo. A questão, muitas vezes, a gente fala assim, o São Paulo se baseou na Lei Pelé, mas a FIFA tem o entendimento dela. O São Paulo tem que se basear naquele que ganha na justiça. Sim. No caso, a FIFA ela vai dar a causa de ganho e o São Paulo ia ter que ficar quieto. Então tem que saber fazer contrato com o jogador baseado naquilo que você pode perder na justiça. Não adianta ir lá na Lei Pelé, fazer 5 anos de contrato e depois perder o jogador, né? Exatamente. E a questão do jogador também tem essa, né? Ele não queria renovar com o São Paulo. Então não tem muito o que fazer. Né?
tem muito o que fazer. Foi erro de entendimento na hora do contrato, consequências, o jogador também, né? Já se foi a época do jogador que tinha sonhos em ganhar títulos por time brasileiro. Exatamente. O sonho deles agora é lá fora. É Europa. Você vê só aí, trocando a camisa gloriosa do São Paulo pelo Arsenal. Então, vamos lá, né? Quem é o Arsenal? Tudo bem, ganhou lá seus campeonatos inglês, mas, porra, né? Quem é o Arsenal? Vamos pro palpite do jogo, então, Mônica. Qual que é o placar para essa partida? 2-0. 2-0 pro São Paulo. Eu vou de 3-1 pro São Paulo. Acho que vai ser uma partida. O São Paulo vai fazer gols aí, bastante gols. Peço para vocês participar, deixando a opinião de vocês aí, inclusive sobre as negociações, se vocês acharam que foram boas ou não. Também participar deixando aí o placar do jogo. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, ativa notificações e nos vemos amanhã no pós-jogo. Um abraço, até mais!